Então, bom dia aí para todo mundo. Vamos mais uma vez nos colocar diante do Evangelho. Esta palavra é sempre uma boa notícia que o Senhor nos dirige, também renovando a consciência de que somos e devemos ser, pela força do nosso batismo, pela fé cristã, também anunciadores dessa boa notícia. Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, o nosso texto de meditação, o Evangelho do dia, está em São Mateus, capítulo 9, do versículo 32 ao 38. E aqui nós podemos distinguir três momentos, né, nesse Evangelho. Primeiro, a cura, que é ao mesmo tempo um exorcismo, né, desse homem mudo, como diz o próprio Evangelho, no versículo 32, levaram até Jesus, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Então, a relação que se estabelece até para a cultura antiga, né, a relação entre um mal físico e a sua origem espiritual. Porque essa visão que se tem da totalidade do ser humano. Muitas vezes a gente acha que essa visão antiga ela é ultrapassada e tudo isso. Claro que não vamos cair em fundamentalismos, mas aqui se fala também de uma origem mais profunda. Nós ouvimos outro dia Jesus que, antes de curar o paralítico, ele perdoa os pecados do paralítico, justamente para mostrar essa visão de totalidade do ser humano. Então, quando apresentam este homem mudo, não é mudo, uma deficiência, mas se diz que ele está possuído, então ele está sob o domínio do mal. Isso também é muito, muito presente hoje, né, quando até uma pessoa, né, procura razões simplesmente físicas para determinadas doenças, determinadas deficiências, e às vezes faz todo tipo de exame e não encontra, e é preciso, né, ir para um outro campo, sobretudo o campo psicológico, psiquiátrico, né, de uma somatização. Então nós podemos dizer que numa determinada perspectiva se considera a totalidade do ser humano. Então essa afirmação de que ele está possuído pelo demônio. E quando ele é liberto, né? Essa ação de Jesus, então diz que ele começou a falar. E aí nós vamos ter o tema dominante desse trecho do Evangelho, isto é, as pessoas que falam. Agora vamos ver o que é que elas dizem. Então diz que o mudo começou a falar, é uma expressão genérica. Não se diz o que ele está falando, o mais importante é o fato que agora ele tem a capacidade, recebeu, né, a capacidade de se comunicar. Mas não basta só ter a capacidade de se comunicar. E aí a gente poderia até fazer uma aplicação, né? Não basta só você ter os meios de comunicação. Né? Hoje nós estamos vivendo uma verdadeira guerra. Se diz que o grande poder, né, mais do que os poderes constituídos, é justamente o poder dos meios de comunicação. Então, muitas vezes, os meios de comunicação, né, eles são utilizados, né, para divulgar notícias distorcidas, mentiras, criar mentalidade, criar até mesmo uma atmosfera, né, que não é real. Então as pessoas vão sendo inebriadas, né? Vão sendo possuídas mesmo por essas informações, né? Através desses meios de comunicação, que em si são coisas
boas, né, os meios de comunicação, mas não basta só ter um meio de comunicação, é preciso saber o que é que se está falando através desses meios de comunicação. Então, se esse homem foi curado no seu meio de comunicação, né, que é a sua fala, então é importante que agora ele seja coerente com isso. E aí a gente vai ver as duas possibilidades de comunicar. Primeiro, nós temos as multidões que, diante daquele fato, comunicam, falam. Né? Vejam, primeiro foi o mudo que não falava, está falando. Agora, diante desse fato, há a transmissão. Então, as multidões dizem o quê? Nunca se viu coisa igual em Israel. E até Mateus diz que ficaram admiradas. Né? E elas reconhecem, né? Reconhecem de fato algo extraordinário daquilo que está acontecendo. Isso é a boa notícia do Evangelho que Jesus está anunciando. Então vejam que é uma primeira possibilidade de comunicação, né? Comunicar a verdade, né? Reconhecer a verdade. E a outra possibilidade de comunicação, nós vemos quando os fariseus diziam, né? De novo, né? É esse tema dominante. Os fariseus diziam. E diziam o quê? É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Ou seja, eles transmitem, né, a ação de Jesus, a boa notícia de Jesus, os atos de Jesus, como se fossem coisas do mal. Então vejam, usam, né, os seus meios de comunicação para divulgar a mentira. E não só uma mentira como distorção da realidade, mas uma verdadeira contra-propaganda. E isso nós vemos hoje, né? Então, quantas vezes nós ouvimos, sobretudo veiculados pelos meios de comunicação social, né, informações, notícias, né, que tentam, né, formar a mentalidade, influenciar a mentalidade das pessoas de um modo geral, contra a igreja, contra o evangelho, contra os valores, contra a família e assim por diante, né? Então veja, são maneiras diferentes de utilizar os meios, né, de comunicação. Então a multidão comunica com verdade aquela verdade. Ficam admiradas e dizem que algo bom está acontecendo. E extraordinário. Os fariseus também comunicam, mas comunicam distorcendo e até mesmo fazendo essa oposição, né, para que, imagine, as pessoas que ouvissem que a ação de Jesus, que os gestos de Jesus, os milagres de Jesus são coisas do demônio, são coisas do Satanás, então o que é que vai se esperar das pessoas? Que se afastem, porque é coisa ruim. Mas o interessante é que Jesus, mesmo diante dessas mentiras, ele continua a sua missão. Então Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e o evangelho do reino é justamente isso, não é a boa notícia de que Deus está presente no meio de nós para nos libertar, né, de toda a possessão, né, ou seja, de todo domínio do mal, né, que vai se aplicando, que vai se traduzindo, vai se concretizando na injustiça, no pecado, na mentira, na opressão e assim por diante, né? São todas essas manifestações, essas possessões do mal. E quando Jesus, não é, constata, né, que a multidão, até certo ponto, tem a capacidade de comunicar a verdade, mas ao mesmo tempo os seus dirigentes, ou seja, os fariseus, os mestres da lei, as autoridades, estão distorcendo a verdade. Aí, diante desse cenário, qual é a constatação de Jesus?
compadeceu-se das multidões, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Ou seja, os pastores que deveriam, transmitir, a verdade, conduzir as ovelhas na verdade e para a verdade, o que é que estão dizendo da verdade? Que é uma mentira, ou seja, que Jesus não está agindo pelo poder de Deus, mas está agindo, como aqui ele diz mesmo, pelo chefe dos demônios. Então, Jesus faz essa constatação. Mas Jesus não faz só uma constatação. Diante disso, Jesus pede aos discípulos, e agora fala de Jesus. Vejam que falou o mudo, falaram os fariseus, falaram as multidões, e agora nós ouvimos a palavra de Jesus. Então, qual é a palavra de Jesus? A palavra de Jesus é reconhecer esta verdade. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie operários para a sua colheita. Então, diante dessa situação, Jesus nos convida a tomar consciência de que há muito trabalho a fazer, mas sabendo que é Deus que nos envia esses operários. E quem são esses operários que Deus nos envia? Nós mesmos, Ou seja, aí também precisa ter a disposição de ouvir, não só de falar, mas de ouvir o chamado de Deus. E esse pedido de Jesus, que é a oração constante da igreja, nós rezamos constantemente pelas vocações, mandai operários para a vossa messe, deve nos levar a duas posturas fundamentais. Quando a gente pede, a gente toma consciência de que a vocação é um dom de Deus, que a vocação é um chamado de Deus, pedir ao Senhor da messe que envie operários, então é Ele o sujeito da nossa vocação. Então essa é a primeira postura que nós devemos ter, que exige de nós humildade, porque é Deus quem nos chama, não somos nós simplesmente que nos oferecemos, e nem mesmo por causa dos nossos méritos, mas porque Ele nos chama. A vocação também é um mistério, o mistério do amor de Deus. Essa é a primeira postura. E a segunda postura, que também exige humildade de nossa parte, é reconhecer que somos a resposta desta oração. Então, cada vocacionado, cada consagrado, cada ministro ordenado, cada agente de pastoral que assume a sua missão, é uma resposta de Deus a esta oração. Então vejam que coisa tão profunda, Nós rezamos, tomamos consciência da necessidade, mas quando tomamos consciência, que mesmo diante dos nossos limites, das nossas fraquezas, nós somos essa resposta de Deus. E deveríamos nos tornar cada vez mais incentivo também para os outros, Então, agradeçamos ao Senhor, porque Ele escuta esta oração. Alguém, por exemplo, um padre, uma freira, um religioso, uma religiosa, um consagrado, um próprio batizado que assume a sua missão na igreja no mundo e que reza pelas vocações, não deveria ter uma pergunta: será que Deus vai escutar? Será que Deus está escutando esse pedido? Não, porque Ele, cada um de nós, já é uma resposta concreta. Agora, o que nós devemos nos perguntar é se essa resposta que Deus dá, de fato, ela está sendo ouvida. Ouvida no sentido de estar comunicando essa verdade de que somos a resposta a esse pedido, a esta oração. Então, desejo a todos um bom dia e que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.